Fala pessoal, bem-vindos ao Anemia Cerebral, aliás, bem-vindos a 2021. Estou gravando esse vídeo no primeiro dia do ano e começo ele, obviamente, lembrando o ano que passou e, se não pessoa realista e pessimista, eu teria tudo para começar o ano de uma maneira negativa e um tanto cansada, né? Mas eu começo esse ano lendo Vinícius de Moraes e, inevitavelmente, devemos concordar com ele que é melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe. Então, pensando nele, pensando em Ferreira Goulart, quando Ferreira Goulart diz que a vida é uma invenção, você cria a vida, você inventa como você quer ser, como você quer encarar as coisas, penso que então a leitura ela é fundamental para te propor formas de enxergar o mundo, de interpretar o mundo, etc. E como hoje é dia 1, e no ano passado havíamos proposto um desafio de leitura, eu cumpri meu desafio. Não vou falar dele agora, porque vocês olharem aí nos vídeos anteriores, olharem o vídeo do desafio, eu fiz ele com o Hugo. E eu quero mostrar as coisas que eu li, o que eu achei delas, junto com o Hugo, conversando com o Hugo. Estamos respeitando o isolamento, então a gente não se viu ainda. Em algum momento desse ano, espero eu, vamos nos reunir e aí a gente grava e mostra pra vocês tudo aquilo que foi proposto no passado. Mas para não demorar, não atrasar a continuidade dos desafios, venho propor hoje para vocês um outro, né? Então já emendem o outro quem tiver afim. Quem não fez o passado e quiser fazer esse, leia com a gente. Antes de mostrar as categorias do desafio, eu quero explicar a nossa proposta de desafio. Eu pretendo fazer ela, como fiz no ano passado, um tanto diferente dos desafios que são propostos por outros canais. Mas diferente como? Para começar, o nosso desafio não é exclusivo de literatura, ele é misto. Você lê o que você quiser, o que você conseguir enquadrar naquela categoria. 4 categorias eu separei aqui como fixas. 2 são essencialmente HQs, são quadrinhos, você vai ter que ler então no mínimo 2 quadrinhos, e outras 2 elas são de literatura. Então é texto em prosa, um prosa, outro poesia. Então será assim. O meu desafio tem 13 categorias, estou diminuindo em relação ao ano passado, são 12 mais uma de bônus, porque eu estou considerando a realidade de várias pessoas. Tem pessoas aí que não trabalham, que têm tempo livre e podem ler bastante coisa. Tem outras pessoas que têm muita tarefa e não vão conseguir ler. Mas a leitura está disponível a todos e todos deveriam ler. Então, pensando numa maneira para abranger todos, eu diminuí o número. No entanto, as categorias eu as fiz bem diversificadas. Elas são muito abrangentes, muito diferentes e servem para HQ, servem para literatura. Você está mais afim de ler uma HQ? Então, como a maior parte é livre, você pode então colocar ali um quadrinho ou colocar um livro. Meu intuito nisso também é criar diversidade. É preciso sair da zona de conforto. Eu sei que muita gente, a maioria das pessoas leem por prazer, mas é importante você se formar como pessoa. E se formar como pessoa é ler textos diferentes. Não vou propor nada muito radical, por exemplo, um gibi do Superman e do lado um tratado filosófico, porque muita gente não vai participar. Em algum momento a gente tenta arriscar umas coisas mais pesadas. Vamos lá então para as categorias. Eu não separei aqui nenhuma obra, eu tô aqui embaixo, aqui na minha casa, aqui eu não tô junto com a minha biblioteca, então vai aparecer aqui para vocês alguns exemplos, né, do que eu falar. Vamos lá, a primeira categoria então vai ser livre, uma obra que você comprou pelo hype e pela propaganda. Então, serve qualquer obra, tanto quadrinho quanto literatura, que você tenha comprado por razão do hype, por razão da propaganda. Você não sabe o que é, você não sabia que obra que era, se ela era boa, se ela era ruim, mas todo mundo falava bem, e aí por isso você acabou comprando. Isso acontece muito, particularmente, vou dar nome aos bois, acontece muito com um vídeo do Pipoca Nanquim. Eles fazem uma propaganda muito ferrenha, muito barulhenta, vamos dizer assim, com muita coisa que eles lançam, com tudo que eles lançam praticamente, né? Então, é comum você comprar um quadrinho do Pipoca Nanquim muito mais pela propaganda porque de fato conhecer. Até porque eles trazem coisas que ninguém conhece. Eu mesmo tenho um quadrinho deles que eu comprei pelo hype, que é a arte de Charlie Chan Rock Chai. Eles fizeram uma boa propaganda, de fato essa propaganda por acaso ela é muito bem fundada, porque o Paul Gravett, que é um especialista em quadrinhos, ele mesmo elogia esse quadrinho. Então esse é um exemplo, mas pode ser várias coisas. Best-sellers de literatura são muito hypados, né? São muito feitos pela propaganda, né? Divulgados pela propaganda. Por exemplo, é o Crepúsculo. A saga Crepúsculo ela é hype.
As pessoas foram comprando porque umas foram falando para outra. 50 Tons de Cinza, a mesma coisa. Dan Brown, como Anjos e Demônios, O Código da Vinci, foi hype. Foi também pela propaganda que as pessoas foram indo atrás. Isso também aconteceu com O Senhor dos Anéis, aconteceu também com Harry Potter. Muita gente foi por conta da propaganda, sobretudo do cinema também, né? Que te estimula a depois querer ler. Então é muito fácil você ter em casa alguma coisa aí que você comprou por razão do hype. Nisso vocês já podem perceber que meu intuito também é não fazer com que você compre. Você não precisa sair correndo aí, não, olha que legal, uma oportunidade de eu ler mais e mais diversificado, então tem que comprar isso, isso, aquilo. Não. Olha bem sua biblioteca, deve ter coisa que você consiga enquadrar nessas categorias. Segunda categoria, então, uma obra erótica. Vamos ler literatura adulta, vamos ler obras adultas, e eu coloquei aqui uma erótica. Muita gente não fala disso, quando são divulgadas, costumam causar rebuliço, alguma polêmica. Novamente, eu vou citar aqui o Pipoca Nanquim quando lançou Druna, e lançou muito bem o Druna, que nunca havia sido completa no Brasil, e que eu particularmente gosto muito, embora não tenha comprado, porque não achei que o preço dá pra comprar, causou polêmica. E vez por outra isso acontece frequentemente com qualquer tema sexual numa obra, né? As publicações eróticas têm muito material, bastante. De quadrinho, já falei, tem o Druna, a Giovanna Cassotto, ela é muito importante para a literatura erótica, aliás, pornográfica dela, e nesse sentido, vale erótico, vale pornográfico, é o que te atrai mais. Tanto faz se for mais explícito, se for menos explícito, o que importa pra mim é que você leia uma literatura de conteúdo sexual. Na literatura, isso também é muito comum, né? Tem uma tradição de literatura erótica muito grande. Você tem Marquês de Sade, ele vai ter Filosofia na Alcova, foi um livro que eu li assim nos últimos anos da graduação. Tem a história do olho, eu não sei falar o nome dele, Beta Willy, uma coisa assim. Terceiro tópico, um autor que morreu na merda. Eu escolhi um autor que morreu na merda porque é muito comum que os autores eles não tenham reconhecimento em vida. Machado de Assis, que teve reconhecimento em vida, as obras dele já eram reconhecidas quando ele era vivo, mas ele é uma exceção. Stephen King é outra exceção, que tem reconhecimento em vida, tem uma obra vastíssima, ele não para, é um dos mais prolíficos autores do mundo, um monte de adaptação, né, das obras dele, tudo isso daí é exceção. O comum é escritor morrer na merda. Exemplo de autores, serve qualquer coisa, qualquer coisa. Vamos para filosofia. Nietzsche vai morrer na merda. Né? Tem aquela história lá do cavalo de Turing, é muito dito que Nietzsche morreu de sífilis. Edgar Allan Poe, acho que é o cânone do cara que morreu na merda. Ele morre na sarjeta, né? Na verdade ele é encontrado na sarjeta, delirando, falando coisas ali sem sentido, é levado, acho que para um hospital, para algum lugar para ser cuidado e desaparece. Em 4 dias, se eu não me engano, ele desaparece. Sêneca, na antiguidade, também morreu na merda. Sêneca foi imposto a ele cometer suicídio. Nos quadrinhos, eu lembro daquele que saiu pela Veneta, Um Homem Sem Talento, do Tsuge. Tsuge também teve uma vida de extremos fracassos, né? Eu tô falando muito, muito homem, muito autor, mas galera, não vai entender que isso daí é só para autores homens. Tá tudo válido. Sobre autor que morreu na merda, a autora é Virginia Woolf. Virginia Woolf comete suicídio, né? Teve uma vida... Algo da vida dela foi filmado, foi representado naquele filme As Horas, que também é baseado num livro, cuja narrativa tem a Virginia Woolf como personagem. A Virginia Woolf sofria ali de perda da insanidade, depressão, vários problemas. Ela não morre nada bem. Hemingway também comete suicídio, né? Wally Wood também se matou, autor de quadrinhos, assim. Novamente, Pipoca Nanquim vem resgatando bastante o Wally Wood. 4. Uma obra com protagonista bichinho. É uma obra cujo personagem protagonista ele é um animal. Pode ser antropomorfizado, pode ser o que vocês quiserem, vale qualquer coisa. Exemplo na literatura, a Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos, todos os personagens são bichinhos. Isso que tem mais destaque, obviamente, são animais. Me perguntaram, porque eu falei disso no grupo de WhatsApp, se poderia ser Pum Pum. Cara, pode. Nos quadrinhos tem Boa Noite Pum Pum. É claro que na narrativa ele é um ser humano, mas o tempo inteiro ele é representado, e a família dele, como pássaros. E isso é intencional pelo autor, né? O autor não fez sem querer aquele pássaro. Tem uma intenção.
E aí essa é a graça de você ler a obra também. Você entender por que, por motivos estéticos ele colocou, por que aquilo favorece a narrativa. É claro que por ele ser um pássaro isso dá muito mais expressividade, ele não é feito de modo realista. Então, uma vez que você se distancia do realismo e se aproxima da caricatura, você consegue ter mais expressividade. Isso dá muito mais humanidade pro Pum Pum. Mais obras. Olha, também pode ser Bonnie, ele é um bichinho, não sei que bicho que ele é um do Bonneville, né? Ele é um bicho inventado, mas ele é. Entendeu? Também vale. Qualquer coisa aí que você tenha cujo protagonista seja um bichinho. O narrador nem precisa ser ele mesmo. Você pode pegar Caninos Brancos, você tem Chamado Selvagem, do Jack London. Tudo que eu tô falando aqui é livre. Leia o que você quiser. Mas o que importa é você tentar colocar uma variedade. Quinto tópico, uma obra utópica. Uma utopia. Explicar que o que é uma utopia vai tomar muito tempo, mas tem uma etimologia que ela não é muito bem canônica, né? Pode ser essas falsas etimologias de que utopia vem do grego que significa não, em grego, né, e topia de topos, que em grego é lugar. Então é o não lugar, é o lugar que não existe, né? Mas fato é que utopia é esse lugar, essas narrativas que propõem uma cidade, um lugar, um modo de vida irrealizável, ou sonhado, etc. É muito mais difícil encontrar obras utópicas do que distópicas, né? A gente vive uma fase de muita produção distópica, principalmente na TV. Então vamos para a utopia. Um exemplo de utopia que eu gosto muito, não na literatura e nos quadrinhos, é só um exemplo aqui que eu quero dar, é Star Trek. Sou fã de Star Trek, eu acho que a humanidade não entendeu Star Trek. As pessoas deveriam ver Star Trek e falar, cara, esse tem que ser o futuro. Um futuro em que a humanidade, ela simplesmente guardou a cultura como patrimônio mundial, então você adere a qualquer cultura que você quiser, você respeita todas, todos os recursos, eles são disponibilizados para a qualidade de vida humana, não individual, mas coletiva. Então não existe fome, não existe guerra, não existe nada. Assim, o ser humano cresceu e buscou a ser feliz e dar felicidade a todos. Pronto. E expandiu isso para todos os planetas, e aí criou a Federação Unida de Planetas, e eles estão aí explorando tudo em prol da qualidade de vida e, sobretudo, da ciência. Sim, é impossível. Na literatura, você tem algumas obras fundantes da utopia. A República de Platão, ela vai fundar uma cidade utópica, então ela é a mais canônica possível disso daí, junto com Thomas More, com a obra A Utopia, né? O primeiro, o Platão, é um texto literário, você pode ler. O gênero diálogo era um gênero literário na antiguidade, então, aliás, eu recomendo muito ele. Tem aquele da Charlotte Perkins, ela tem uma obra, eu li dela anos atrás, acho que 2015, 2014, O Papel de Parede Amarelo, que é um conto visceral, maravilhoso, um conto de terror, elogiado pelo Lovecraft, e gostei muito. E ela tem um outro livro que eu não li, e acho que é esse que eu vou ler, que é A Terra das Mulheres, que ele também propõe uma sociedade que só existe mulheres, etc. Revolução dos Bichos também tenta propor uma utopia que vai dar errado, mas é uma tentativa ali. Admirável Mundo Novo também vai nessa direção. Nos quadrinhos tem muita opção, até em X-Men você tem isso. Eu não acompanhei, mas tem uma fase dos X-Men que eles criam, né, um lugar que vão chamar de utopia, e que lá é a tentativa de unificação da raça mutante. Então, pra mim, isso daí cabe. Também tem o Mundo de Edena, né? Não li, mas estou muito atentado em usar ele no meu desafio. Então, dá uma olhadinha que você vai ter aí utopia sim. Qualquer coisa, vocês perguntam pra gente aí, pode perguntar aqui, falar com a gente. Vai ter postagem no Instagram, que acho que esse é o principal nosso, pra vocês conhecerem o YouTube e o Instagram. Pode perguntar lá, a gente dá uma pesquisada. Tem bastante coisa, não tô lembrando agora, mas tem bastante. Tô muito menos interessado em você ler uma utopia pura que funciona, e muito mais em você entender o conceito de utopia, mesmo que seja uma obra que mostre que a utopia não vai dar certo. O que é importante é você perceber o conceito. Próxima categoria, o sexto tópico, uma obra que você ache que só você tem. É um gibi, um livro que só você acha que você tem, que você nunca ouviu ninguém falar, ou porque ele também tem uma tiragem muito limitada. Você comprou por acaso de um artista aí numa CCXP, esses Artist Alley, tá aí na sua casa, então leia, divulga pra gente, justamente esse é o intuito, né? Você lê uma coisa que não pareça ser famosa, que parece que só você tem, e aí acaba divulgando ela, e assim a gente consegue trazer, dar destaque, né, para
para algo que está perdido por aí, né? Tem muita obra assim. Eu mesmo tenho algumas. Uma delas que eu gosto muito é o Drácula, Sombra da Noite. Eu acho que eu vou ler ele, uma releitura, mas eu li há mais de 20 anos. E esse Drácula, Uma Sombra da Noite, ele é um clássico nacional, mas desaparecido, de um autor nosso que está vivo aí e que deveria ser relançado. É o Ataíde Brás. Cara, ele é praticamente um mangá shoujo de terror. Outro autor que também acho grande, gigante, também de quadrinhos, é o Flávio Colim. Flávio Colim é um monstro do terror, de um terror nacional, usando um traço muito característico, muito específico, e que contribuiu demais com os quadrinhos brasileiros e dialogava muito com a literatura, sobretudo com Guimarães Rosa, por exemplo, o Grande Sertão Veredas. Você tem muito a representação do sertão, do sertanejo, na obra do Flávio Colim. Ó, cadê as pessoas falando do Flávio Colim? E na literatura, pô, tem muita coisa. Tem muita coisa, olha, praticamente serve qualquer coisa que você tenha pegado numa... Sabe aquelas bancas dos anos 90 que tinha aqueles romance Água com Açúcar? Júlia, não tô falando da Júlia da Mitos, Júlia, quadrinho Romance com Açúcar. Tinha muita coisa assim. Cara, você acha em sebo esses livros assim por R$1 ou 50 centavos. Então você deve ter na sua casa aí jogado de algum parente seu um desses romances aí que o autor ninguém ouviu falar, etc. Então tira aí da gaveta e aproveita eles. O sétimo tópico, ele é importantíssimo porque eu vou sair do armário. É uma obra cyberpunk. Quem me conhece, não é muita gente que me conhece, porque eu não é muito pequeno, mas eu sou um fã assíduo da ficção científica e, sobretudo, do cyberpunk, que eu, aliás, eu nem vejo como um ramo da ficção científica, mas isso é uma outra discussão. O cyberpunk vem voltando, né, de alguma maneira, foi muito popular nos anos 80, em tudo que é lugar, e vem com alguma força hoje, né? A cybercultura ela se estabilizou, a gente vive uma cybercultura, e o cyberpunk volta expressivo, né? Um exemplo na TV é o Black Mirror, nos games saiu o Cyberpunk 2077, e a literatura cyberpunk ela é riquíssima, quadrinhos também. Na literatura, você tem como exemplo o Neuromancer, que eu adoro o Gibson, praticamente tudo dele é cyberpunk. Neuromancer faz parte de uma trilogia, né? Tem o Mona Lisa Overdrive e o Countdown Zero. Também tem Blade Runner, outros mais, Snow Crush também. Então na literatura tem esses exemplos. E nos quadrinhos eu acho que tem mais coisa ainda. Tem Akira, né? Ghost in the Shell, Alita. O cyberpunk em Juiz Dredd. Juiz Dredd é uma distopia com muito elemento cyberpunk. Cyberpunk é o high-tech low-life. É a filosofia, é uma realidade construída, né? Uma ficção construída a partir da máxima high-tech, low-life. Alta tecnologia, baixa qualidade de vida. Pô, isso daí é a essência, talvez, do que se passa no cenário de Juiz Dredd. Então, você vai achar isso daí em muito lugar. Tem quadrinho disso, você deve ter alguma coisa disso daí na sua casa, ou da literatura, ou dos gibis. Vambora, eu quero falar de cyberpunk. Estou muito tempo aparecendo nas redes sociais e não falando do gênero que eu mais gosto, talvez. 8. Uma ficção, mas com personagens que tenham existido. Eu não consegui achar uma maneira de escrever isso mais claro, mas o que eu estou querendo dizer, tanto vale para quadrinho quanto para literatura, qualquer tipo de leitura, narrativa, cujo a obra ela tenha personagens históricos. Ela não precisa ser uma narrativa histórica em si, mas ela precisa ter personagens históricos que tenham existido. Exemplo, Ana Miranda, ela tem o Boca do Inferno, e esse livro vai falar, vai aparecer, vai ter Gregório de Matos ali, entendeu? O livro é uma ficção, uma narrativa tá aí, ela que criou, a Ana Miranda que escreveu. No entanto, ela colocou um personagem histórico. Outro exemplo, e olha o exemplo que eu vou dar, Sandman. Sandman é uma realidade? Não. É um gibi, é um quadrinho, é uma ficção, é uma fantasia. No entanto, tem um personagem histórico ali canônico, assim, importantíssimo, que é Shakespeare. O próprio Shakespeare, o autor de Sonhos de uma Noite de Verão, ele é um personagem na narrativa do Neil Gaiman. Então é isso. É você achar personagens históricos num livro qualquer aí seu e ler essa obra.
né? Ela não precisa ser uma obra, uma biografia, nada disso. Ela é uma ficção, mas ela tem personagem histórico. Deu pra entender? Em 9 agora marca a obrigação de um gênero específico. O nono tópico é um álbum de tirinhas. Então ele é um HQ, ele é um quadrinho, é um álbum de tirinhas. Serve qualquer tirinha. Pode ser Mafalda, pode ser aquele que sai pela Pipoca Nanquim, o Maxwell. Eu vou ler o Maxwell. Cara, tem muito álbum de tirinha. André Dahmer, eu acho que ele faz tiras excelentes, ácidas, assim, relevantes pra caramba. Qualquer um das obras do Dahmer serve. Tem aí o Malvado, Vida e Obra de Terêncio Horto, uma coisa assim. Ele também tem, comecei a ler, é muito bom. Eu tenho uma dificuldade para guardar nome de obra, ler muita coisa, eu não me prendo muito a nome. Mas tem muita tirinha, você tem Calvin Haroldo, tem Peanuts, então tem muito álbum de tirinha, serve qualquer um. O importante é ler a tirinha. Você conhecer um outro gênero de quadrinho, que é a tira. Privilegiando aí novamente a diversidade, o 10º tópico também é de HQ, e ele é uma HQ mix, com histórias de autores diferentes. É uma revista mix. Isso vem caindo fortemente em desuso, foi muito popular antes, e hoje é quase inexistente, né? Você vai ter alguma coisa na Panini e na Mythos, praticamente. Mas era muito comum no passado, por exemplo, a revista Vertigo, que saía pela Panini, ela é uma revista mix, com um mix muito bom. A Marvel Max, pro Leandro, a Marvel Max foi a melhor HQ mix da história do Brasil. Marvel Max era de uma qualidade assustadora. Pra vocês terem ideia, saía lá o Justiceiro do Garfienes, saía Alias do Brian Michael Bendis, saía Poder Supremo do não é Straczynski, é? Straczynski o nome dele? E a Mythos tentou manter uma revista mix, e pra mim ela teve um sucesso, não teve um sucesso de vendas, mas foi um esforço completamente válido e que eu recomendo, que é a Heavy Metal. A revista Heavy Metal, que fizeram aí um estardalhaço, uma histeria, olha, eu vou ser bem sincero, não tô passando pano pra Mythos não. Eu acho que a Mythos foi um pouco infeliz assim com o nome, porque existe aquela revista Heavy Metal americana, acho que ela foi dirigida recentemente, nos últimos anos aí, pelo Grant Morrison, e a Mythos lançou uma outra, um mix da 2000 AD, mas chamou de Heavy Metal. Só que assim, é só isso. Cara, ela chamou de Heavy Metal uma revista mix, é uma revista mix, ela não tem nome. Você pode pôr o nome que você quiser, pode ser Heavy Metal, pode ser Bosta Metal, pode ser Pomba Metal, o que você quisesse. Podia ser o que fosse, podia não ter metal, tanto faz. Só que a galera ficou histérica, assim, de uma maneira sem sentido, cara. Pô, parecia que o pessoal não tinha limpado a bunda, cara. Sabe quando você não limpa a bunda, fica 3 dias sem limpar a bunda? Nem eu sei, mas imagino que deve ser bem incômodo. E que você deve ficar brigando com todo mundo. Foi o que aconteceu. Sem necessidade, a revista era muito boa. Ela teve 2 temporadas, né? Foi um arco, um especial, que é a Black White, um outro arco. Muito bom, muito boa. Então vamos ler Revista Mix. A Revista Mix, muita gente não gosta porque o pessoal curte a obra fechadinha ali, bonitinha, capa dura, cheirosa, pesada, estourando a coluna. O pessoal gosta dessas coisas. Mas a Revista Mix, ela vinha com uma proposta de publicar obras que sozinhas elas não venderiam, mas em conjunto, tendo um ou outro autor famoso, você acaba comprando a revista e dando oportunidade para conhecer outros autores e ao mesmo tempo trazer para o Brasil obras que elas não viriam, porque elas não venderiam. Elas precisam sim de uma muleta, de um título encabeçado por outros. Teve uma revista Tex e os Aventureiros. Ela também foi uma maneira de trazer os outros personagens da Bonelli. Porque o Tex ele vende sozinho, o Tex é uma potência, né? Já falamos isso aqui várias vezes. Mas Dylan Dog não é. Não tão grande quanto o Tex. Nathan Never também não. Nick Ryder também não. E aí a revista ela trazia uma história do Tex e outras histórias desses personagens, que são muito bons, entendeu? Então vamos prestigiar um pouco, vamos lembrar das revistas mix e talvez trazer de volta um pouco essa cultura do mix, porque ele é uma alternativa sim para você poder ler outras coisas diferentes. Tem outras editoras. Se não me engano, a Zarabatana ela publica a revista Fierro, que é um mix aí da Argentina. Pô, a revista só folheei, vi uma coisa ou outra, não li inteiro, li uma história ou outra, e é muito divertido.
Então, dá uma olhadinha aí, você deve ter em algum lugar uma revista Mix. E se você não tiver essas que eu falei, tem outras. Praticamente qualquer Marvel DC, eu acho que tem a material Mix, né? Se você pegar uma revista do Batman de hoje, suponho, não leio mais super-heróis, né, mensais, mas pelo menos vinha uma história do Batman, uma da, vai lá, Bat-Squad, né, sei lá, outra do Gotham, dos policiais de Gotham, não sei, uma da Mulher Gato. Então, assim, são histórias do universo do Batman, mas por vários autores diferentes, desenhistas diferentes. Também serve. O importante é você conhecer vários autores e artistas numa única revista. O nosso próximo tópico é um romance. Você terá que ler um romance. Ah, um romance. Um romance. Um clássico da literatura brasileira. Eu sei. Fala em Brasil, você já fica com raiva, né? Pô, como é gostoso os americanos, né? Vamos ler literatura americana. Nossa, né? Times Money. Cara, tenta superar um pouco esse complexo de vira-lata, porque a literatura brasileira ela é muito poderosa, ela é muito relevante e ela é muito bem escrita. A gente tem muitos autores fenomenais. Eu falo isso porque cara, eu já tive 13 anos, 15 anos e achava o Brasil uma bosta. Foi depois, assim, do curso de letras, durante o curso de letras, que eu fui vendo a grandiosidade que é. Então tem muita coisa. Lima Barreto, ele é o primeiro escritor a reconhecer a própria negritude dele, entendeu? Então ele se defende como negro. Olha que relevância que é essa. Pode ser qualquer coisa, galera. Machado de Assis. Pô, se você não leu Dom Casmurro nessa altura do campeonato, lê agora. Dom Casmurro é fundamental para você entender a técnica de criação de narrador. Uma pessoa que escreve e cria um narrador que ele é a fonte de toda aquela graça da literatura, da narrativa ali. Né? Então Dom Casmurro ele é vital para isso. Pode ser o menos óbvio. Fiz questão, eu não ia pegar nenhum livro, mas acabou de sair recentemente o Esaú e Jacó do Machado de Assis, pela Atelier Editora. É um lançamento pela Atelier, né? Tá em domínio público, é muito fácil de ler, de achar por aí de graça. Mas essa edição aqui ela vem com uma apresentação do professor Paulo Franchetti, acho que é assim que fala. E o texto, o comentário, notas, é pelo José de Paula Ramos Júnior. Então é um texto totalmente comentado, muito bem organizado, muito bem feito, lombada costurada, o papel dele é pólen. Essa coleção inteira aqui ela é extremamente boa, você acha ela na Amazon, de clássicos brasileiros. Para mim a melhor coleção hoje de literatura brasileira clássica é a da Atelier. E você encontra lá na própria site da editora Atelier. Então tem um catálogo lá enorme, vocês podem ir lá olhar. Né? Inclusive ano passado eles ficaram muito tempo com promoção de 50% e depois por 30%. Então vira e mexe, eles fazem promoção. E no nosso Instagram, confere lá, eu fiz uma compra enorme de livros deles e tá lá também alguns do catálogo. Eu quero ler o Lima Barreto, como chama? O Triste Fim de Policarpo Quaresma, porque, um parênteses aqui, rápido. No ensino médio, uma professora ela tinha indicado esse livro para leitura. Era pra gente ler o Triste Fim de Policarpo Quaresma. E eu, rebelde, né? Querendo ouvir heavy metal e tal, não fiz. E eu lembro que essa professora era bem sensível, né? Eu lembro que ela ficou chateada quando eu não quis apresentar trabalho, não quis fazer. Professora, se lembrar de mim, que eu nem o nome dela eu lembro, na Prígio Gonzaga, quando eu estudei lá, então eu vou ler o Triste Fim de Policarpo Quaresma, professora. Ó, eu tô só 22 anos atrasado. 12º tópico, um livro de poemas. Uma antologia de poema. Ah, Leandro, eu não gosto de poema é chato. Então, galera, poesia é um gênero muito abrangente. Sabe o que é poesia? A Ilíada de Homero. Aquilo é um poema. A Odisseia de Homero é um poema. Os Lusíadas de Camões? Poema. Tá entendendo? Então, poema é um gênero bem abrangente. Eu li recentemente, vou fazer vídeo, e me inspirei nisso aqui. Os Navios Negreiros, que é uma organização da professora da Letras da Fefelete USP, a professora Priscila Figueiredo, e ela reúne aqui dois poemas chamados de Navio Negreiro. O Navio Negreiro do Castro Alves e o Navio Negreiro do Heinrich Heine. Excelente livro, eu vou falar dele aqui em breve para vocês. Que eu li, mas eu não vou usar ele não para minha leitura, eu vou ler outra coisa, acho que eu vou ler o Espumas Flutuantes inteiro aqui do Castro Alves. Então qualquer reunião de poema serve, entendeu? Também pode perguntar pra gente
Outro que eu acho bem legal, mas aí é um pouco caro, é o da 34, Fragmentos da Safo de Lesbos. Ele é poema. Tem muita coisa, galera. Qualquer poesia, você deve ter na sua casa aí alguma poesia jogada. O último tópico que eu recomendo para vocês, para o nosso desafio, é qualquer obra, qualquer coisa publicada pela Mitos Editora. Por quê? Tô puxando o saco? Não. É questão de agradecimento. Em 2020, que foi o ano que ele foi, e que afetou muito a gente, né? O anemia cerebral não tem estrutura para lidar direito com isso, tanto que eu acabei virando o garoto da anemia cerebral aqui, e a Mitos havia feito uma parceria com a gente, né? Ela mandou material, ela apoiou a gente, e antes mesmo de qualquer coisa, ela se disponibilizou porque ela apoia canal pequeno, ela apoia comunicador pequeno. Isso daí é de uma hombridade muito grande, né? Um brio muito grande. Então, a gente vai ler um material aqui que é qualquer um da Mitos. Então, pega alguma coisa que você tem aí, ou se você não tiver, a Mitos é a editora que mais faz promoção. Então é fácil de achar algum material dela e ler. E ela tem muita coisa em volume único. E eu vou comprar agora, eu sempre fico adiando essa pré-venda, mas eu vou fazer agora, que é o Alan Moore Lost Girls. Então ele tá saindo agora em volume único e num valor que eu achei extremamente acessível. Eu esperava que ele ia vir aí a coisa de 300, ele veio 3 vezes menos. Então qualquer obra aí da editora tá valendo. Né? O ano passado a gente mostrou muito Bonelli, muito Tex. Vamos para outra parte do catálogo deles agora. Vamos para as outras coisas aí, mais anglo-britânicas aí, que eles têm bastante coisa. É isso então. A lista inteira agora a gente divulga aqui no corpo, na caixa aí de descrição, para você poder fazer. Vai ter também postagem no Instagram e você pode ir no grupo nosso aí, procura a gente no grupo do Facebook. Só que lá não tá com o nome de anemia cerebral, porque é uma criação minha e eu chamei de Utopia Cultural. Pode adicionar a gente lá, procurar lá a gente, pedir para entrar. Né? Abraço, que comecem as leituras.